graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós estamos com o nosso programa aqui da Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a direção de Deus. O texto que nós iremos ler, que eu irei compartilhar, está registrado em 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Mas antes eu queria já deixar em aberto um convite para que você que me assiste neste momento possa nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos o culto de oração. Na quarta-feira, este mesmo culto acontece na congregação do bairro Limoeiro, às 19h30. Na quinta-feira nós temos as células, às 20 horas. No sábado, nós temos o culto de adoração ao nosso Deus, às 19h30. No domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. É muito importante você participar da Escola Bíblica Dominical para que você possa aprender a manusear a Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia em casa, mas você talvez encontre dificuldade, talvez você tenha lido algo que você não tenha entendido, talvez você gostaria de tirar alguma dúvida. Então, este culto, né, este momento pela manhã, é uma oportunidade essa de você fazer perguntas, de você esclarecer alguma dúvida. Então, às 9 horas, né, nosso encontro marcado na Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto de celebração ao nosso Deus. Então, fica em aberto, né, o convite para que você possa participar conosco nos dias de culto. Então, voltando ao início, eu estava falando que eu ia falar sobre a direção de Deus. E eu vou estar lendo 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 1 em diante, que diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: Que hei de te fazer? Diz-me, o que é que tem em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela aos seus filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então nós vemos aqui neste contexto a história de uma mulher que acabara de ficar viúva. Nós lemos aqui, versículo de número 1, que o seu marido era discípulo de profeta. E aquele homem acabara de morrer. E na antiguidade, né, nesta época, nós percebemos que a viúva ela não tinha como se manter, né? A viúva precisava de ser ajudada pelas outras pessoas. E quando, né, o marido deixava dívidas para sua esposa e ela não tivesse condições de pagar, o que acontecia? Imediatamente eles pegavam os seus filhos para então receberem a certa quantia da dívida, e esses filhos se tornavam agora escravos. É tanto que nós vemos aqui que ela chega até o profeta Eliseu, né? Vou estar lendo bem rapidamente, que fala assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, Eliseu era o profeta, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Aí ela diz assim: É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Então, naquele momento, aquela mulher estava passando assim por um momento muito atribulado, porque ela acabara de perder o seu marido e agora ela estava correndo o risco de estar perdendo os seus 2 filhos para o credor. E
nós vemos que ela tem uma atitude benéfica que a leva a buscar ajuda com o profeta Eliseu. E naquele momento, aquele homem ele faz uma pergunta para aquela mulher, né? Ele pergunta para ela: o que hei de te fazer? Né? Naquele momento, no versículo de número 2, né, Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Então, naquele momento, creio eu, que enquanto Eliseu fazia ali, né, aquela pergunta, creio que ele falava em espírito com o Senhor, né, pedindo do Senhor a direção, para que ele pudesse, então agora, ajudar aquela viúva, aquela mulher que estava passando por uma situação meio complicada, né? E aí a gente percebe que, creio eu, que enquanto aquela mulher estava pensando o que ela tinha em casa, Eliseu estava ali pedindo ao Senhor, né? Creio que ele estava orando, como eu disse, pedindo ao Senhor a direção. E creio que naquele momento, o Senhor, que sabe de todas as coisas, né? Nosso Deus é um Deus que nos conhece, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Creio que o Senhor, Ele sabia o que aquela mulher tinha em casa. Aí Eliseu pergunta para ela, né? O que é que você tem em casa? Né? Olha a direção de Deus. O que é que você tem em casa? E a resposta daquela mulher, talvez ele sem pensar, talvez ele naquele momento de aflição, ela responde: a tua serva não tem nada em casa. No versículo de número 2, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar comigo, diz assim: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Né? Então naquele momento ela declara que ela não tem nada em casa, mas ela fala: não, peraí, tem uma botija de azeite. E o azeite naquela época era algo assim de muito valor, porque através do azeite que se mantinha uma casa iluminada, através do azeite que se cozinhava, né, o alimento. Então o azeite naquela época, até como hoje, né, era algo assim de muita valia, só que naquela época era algo muito caro. Então o Senhor então deu a direção para aquele profeta, né, e para aquela mulher. Aí ele instruiu aquela mulher fazer o quê? A pedir os seus filhos que fossem à vizinhança para pegar vasilhas. E ele diz ainda, não poucas, né? Arrumem muitas vasilhas. E nós vemos na instrução dele que era para que ela deitasse a vasilha que ela tinha de azeite sobre aquelas vasilhas, enchendo aquelas vasilhas, né? E à medida que ela fosse transbordando ali aquele azeite naquelas vasilhas, né? O profeta, direcionado por Deus, tinha a inteira convicção que aquele azeite ali, ele se multiplicaria, né? E o engraçado, aquela mulher, né? Aí a gente vê que o milagre aconteceu na casa daquela mulher, né? Aí a Bíblia fala que todas as vasilhas foram cheias e outra coisa, ela vendeu um pouco daquele azeite e viveu do resto. Então ela pagou as suas dívidas e viveu do resto do azeite. Para vocês verem a valiosidade daquilo que ela tinha em sua casa. E o milagre aconteceu na casa daquela mulher, né? Através do quê? Da direção do Senhor. Aí eu estava pensando, a mulher ela respondeu como nós responderíamos, talvez, né? A tua serva não tem nada, senão um botija de azeite. Então, se a gente for pensar, então, isso não era nada, né? Então, talvez ela não estava ali colocando expectativa naquilo ali que ela tinha em casa. E às vezes, o que acontece? Infelizmente, muitas das vezes, nós não reconhecemos, às vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Às vezes nós não temos valorizado. Por quê?
Talvez não pode ser exatamente aquilo que nós queríamos, mas certamente é aquilo que nós precisaríamos. Aquela mulher, ela tinha um azeite, mas talvez ela não deu o valor, né, ideal, aquilo que ela tinha, mas ela só precisava de ter aquele azeite para que o milagre acontecesse na casa dela. E para nós, talvez, não pode representar nada aquilo que nós temos. Mas se nós colocarmos o nosso nada nas mãos do Senhor, como aquela mulher fez, Ele pode realizar verdadeiramente o milagre que nós necessitamos. Às vezes, nós temos passado, sim, por uma situação difícil e a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como aquela mulher, talvez, o que eu vou fazer? Mas talvez nós temos algo que o Senhor colocou nas nossas mãos que talvez a gente não está sabendo usar, né? E através deste algo, o Senhor pode sim realizar o milagre. A primeira direção que Deus deu, o que Ele disse através do profeta? Vai, pede vasilhas emprestadas e não poucas. Por quê? Deus deu direção, né? Ele se compromete com o milagre, mas tem coisas que é para nós fazermos. Tem coisa que eu e você tem que fazer. Deus nunca fará por nós. Aquilo que Ele nos capacitou de fazer. Então, ela precisava fazer a parte dela. O Senhor não disse assim, não, pode deixar que eu vou enviar as vasilhas aí, vai aparecer as vasilhas aí, né? Vou fazer um milagre, as vasilhas vão aparecer aí e tal, vai aparecer cheia. Não. Ele falou assim, olha, vai, pega vasilhas emprestadas e não poucas, né? E não poucas. Então, ele se comprometeu com o milagre, mas ela precisava de fazer a parte dela. Talvez você está precisando de um milagre, Deus já te deu a direção, e talvez você ainda não teve coragem de fazer aquilo que o Senhor te pediu, né? Aquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. Talvez você está precisando de algo, mas o Senhor vai fazer, mas você também tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que dar o primeiro passo. Segunda direção, entra, fecha a porta. O Eliseu falou para ela, entra, fecha a porta, né? Sobre ti, sobre teus filhos. Aí o que isso nos lembra? Nos lembra o que está registrado lá em Mateus, que fala que quando nós entrarmos para o nosso quarto, que é para nós falarmos com o Senhor em silêncio, né? Vou até achar esse versículo aqui para mim estar compartilhando com vocês. Mateus 6. Versículo de número 6, que diz assim, Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, né? Então, a gente vê que aquela mulher, ele deu a direção que era para arrumar as vasilhas, e agora ela para entrar em sua casa, fechar as portas e já começar a fazer ali o que Deus tinha direcionado. E às vezes, o que acontece? Nós temos a direção de Deus, nós temos algo em nossas mãos que cabe a nós fazermos, só que nós, talvez por desânimo, talvez por comodismo, nós não fazemos. E às vezes a gente não vê o milagre acontecer. Por quê? Nós não fazemos a nossa parte, porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que Ele deixou aqui, cabe a eu e você fazer. Porque o Senhor, Ele age nas impossibilidades. E aquilo que é possível para mim e para você fazer, nós temos que fazer. E às vezes nós deixamos de fazer. E aí a gente não vê algo acontecer, um milagre acontecer, por causa da nossa negligência. Creio que vocês estão me entendendo. Quando a gente tiver necessidade, passando por necessidade, passando por angústia, passando por coisas assim que nos tiram a nossa paz, nós temos que, em primeiro lugar, aonde? Ir ao Senhor. Aquela mulher, ela não saiu contando para os seus vizinhos, olha, está acontecendo isso na minha casa. Não.
talvez com a sua parentela, não. Ela procurou um homem de Deus, né, Eliseu, para contar a situação, porque ele sim seria direcionado pelo Senhor. E às vezes, quando a gente está passando por um problema difícil, alguma situação, né, não é certo a gente procurar aquelas pessoas que não vai nos direcionar da parte do Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos ir ao Senhor. O Senhor, me dá uma direção. O que eu devo fazer nessa situação? E às vezes o Senhor dá. Só que aí, Ele fala o que é pra gente fazer, só que aí a gente, tipo, que negligencia, a gente não faz, a gente omite. E às vezes depois a gente murmura, mas eu busquei isso e isso não aconteceu na minha vida. Passei por essa situação. Mas será que você fez aquilo que o Senhor te pediu? Será que o Senhor tem feito aquilo que você, aquilo que Ele tem te pedido? Né? Talvez você precise de milagre, mas o Senhor já falou, olha, vai orar. Você talvez tenha buscado algo, o Senhor falou com você, você precisa deixar de fazer isso. Você tem deixado de fazer? Ou às vezes o Senhor tem falado, não, vai acontecer isso, mas é preciso você fazer isso, você tem feito. Aquela mulher, ela foi direcionada através do profeta por Deus para fazer algo para que o milagre chegasse. Então ela foi uma agente de milagre na casa dela. E será que eu e você tem sido agente de milagre? O Senhor tem nos dado direção, mas será que nós temos feito aquilo que Ele tem nos pedido? Né? Então isso cabe a mim e você. E às vezes nós, como aquela mulher, falamos, não tem nada. Eu não tenho nada para me fazer mais nessa situação. Não tem nada para mim fazer, não tem nada, né? Como ela disse. Mas se nós pegarmos o nosso nada, como aquela mulher fez, e colocar nas mãos do Senhor, se transforma num grande milagre. Então, aquilo que é para você fazer, faça. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer, faça. E Ele fará a parte dele. Talvez você tenha pedido tanto ao Senhor, mas será que você tem buscado a direção certa? Talvez você tenha vontade de estar indo à casa do Senhor, mas você não tem encontrado força. Não, eu sei que eu preciso ir. Eu preciso ir na casa do Senhor, eu preciso lá buscar algo da parte dele. Mas será que você tem ido? Você tem feito a sua parte? Né? Será que você tem orado? Né? Feito a sua parte? Então tem N questões, né, para a gente pensar. Mas eu gostaria de deixar essa meditação para você. Né? O que é que você tem? O Eliseu perguntou para ela, o profeta, o que você tem em sua casa? E eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos hoje? Que pode te ajudar a você ser um agente de milagre. O que você tem? E que talvez você não percebeu ainda. Que o Espírito Santo possa te revelar, que o Espírito Santo possa te mostrar. E aquilo que Ele te mostrar que você possa usar. E eu creio que a bênção chegará à tua vida. No nome de Jesus. Convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos por este momento. Por Deus, que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, ó Pai. Que nós possamos ser direcionados pelo Senhor como aquela mulher foi. Aquela mulher precisava de uma resposta urgente. Ela precisava de um milagre urgente. Pai, o Senhor deu a direção certa. Ó Deus, então que nós possamos ser direcionados pelo Senhor. Eu não sei o que essas pessoas têm passado, eu não sei qual dificuldade, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Pai, e aquilo que é para elas fazerem, Pai, que elas possam fazer, que elas não venham negligenciar. E eu creio, ó Deus, que o Senhor vai entrar com providência nessa causa, no nome de Jesus, porque Tu és um Deus que não mudou, o Senhor continua o mesmo, que agiu na vida daquela mulher e continua agindo nas nossas vidas, nos dias atuais. Então que nós possamos ter fé, que nós possamos obedecer a voz do Senhor, como aquela mulher obedeceu a voz do profeta. Pai, porque se ela não tivesse obedecido a voz do profeta, o milagre não tinha chegado na casa dela. Então que nós possamos ouvir a Tua direção e que nós possamos obedecer a Tua voz. E eu sei, Pai, que o milagre chegará para nossas vidas, nas nossas casas, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, queridos. Lembrando que hoje, às 19h30, nós temos o culto de oração na congregação do Bairro Limoeiro. E eu convido você a estar participando conosco. Eu creio que o Senhor falará ao teu coração, no nome de Jesus. Amém.